Hoje a gente vai mergulhar nos números e nas novidades mais recentes da Microsoft. Vamos olhar para o relatório financeiro deles, né, do último trimestre, e também uma lista grande de atualizações de produtos. Isso aí. A ideia é tirar o essencial, sabe? O desempenho financeiro, as apostas grandes em inteligência artificial, as aquisições. As estratégias, né? Exato. E os lançamentos que mais chamam a atenção. Para entender rápido o que está rolando na Microsoft. E olha, para começar, os números são bem fortes. Muito fortes. Receita de 70,1 bilhões de dólares. Isso é 13% a mais que no ano passado. E o lucro líquido foi para 25,8 bilhões, um salto de 18%. Pois é, números bem expressivos mesmo. E o grande motor disso aí continua sendo, a nuvem. O segmento de Intelligent Cloud cresceu 21%. 21%? É. E o Azure, que está dentro disso, disparou 33%. Agora, o mais fascinante para mim foi em detalhe. 16 pontos percentuais desse crescimento do Azure vieram diretamente de serviços de IA. Nossa, 16 pontos só de IA? Exatamente, só de IA. Isso conecta muito com a visão da liderança da Microsoft, né? De que a migração para a nuvem foi a base e agora a IA é a próxima grande onda construída em cima disso. Faz todo sentido. Claro que isso exige um investimento, assim, gigante em capital, né? O famoso CapEx está lá nas alturas por causa disso. Imagino. Com 16 pontos do Azure vindo de IA, dá para entender melhor essa escalada nos investimentos em infraestrutura que você falou. E essa aposta em IA parece que está se espalhando por tudo, né? Totalmente. O Copilot está virando quase onipresente nos produtos deles. Em todo lugar, né? Você vê no Microsoft 365, agora tem ajuda para gerar código Python dentro do Excel, acredita? Sério? No Excel? Sim. E otimizando tarefas nos centros de administração, o Copilot Chat com o GPT-4o. E agora chegou até nos planos pessoais e familiares. Nossa, tá se popularizando rápido, então. Muito. Mas não para aí, tem mais. Eu vi também no Dynamics 335, né? Com assistentes para equipes de vendas, de atendimento, e na Power Platform, com agentes autônomos lá no Copilot Studio. Isso. E até no GitHub, o Copilot AutoFix ajudando a corrigir vulnerabilidade de segurança no código. Isso é bem interessante. Sem dúvida. E ainda tem os novos modelos no Azure AI, como o Phi 4, que eles lançaram. O que impressiona, assim, é a velocidade e a amplitude dessa integração. Parece uma aposta forte mesmo em IA. Uma aposta de tudo ou nada, quase. É por aí. É uma mudança bem estrutural na empresa. E, bom, enquanto IA e nuvem são os protagonistas, não dá para esquecer de outra área que ganhou um impulso gigantesco: jogos. Ah, sim. A aquisição da Activision Blizzard. Exatamente. Aquele negócio enorme de 75,4 bilhões de dólares está impactando claramente os números. O conteúdo e serviços do Xbox cresceram 8%. 8%? Puxado por Game Pass, claro, mas também por Call of Duty e Minecraft, que vieram com a Activision. E tiveram lançamentos importantes também, né? A temporada 7 de Diablo 4, o jogo Avowed, novidades em Call of Duty. Faz sentido. Uma aquisição desse tamanho tinha que mexer os ponteiros. E voltando um pouco para os aspectos financeiros mais gerais, aquele relatório 10Q traz uns pontos-chave, né? Além do retorno de capital para os acionistas, Sim. isso continua firme. A empresa recomprou 9,8 bilhões de dólares em ações nos últimos 9 meses e declarou dividendos de 83 centavos por ação nesse trimestre. Bom retorno. E vale sempre notar o investimento estratégico na OpenAI, né? O compromisso total lá é de 13 bilhões de dólares. E claro, tem os riscos envolvidos em tudo isso. E um desses riscos que saltou aos olhos foi aquela disputa com a Receita Federal Americana, o IRS. Você pode explicar um pouquinho melhor o que está em jogo ali? Claro. É basicamente uma briga sobre preços de transferência. É um nome técnico, né? Mas significa como a Microsoft define os preços de bens e serviços que ela troca entre as próprias subsidiárias em países diferentes, para fins de imposto. Entendi. A alocação de lucros, né? Exato. E o IRS está dizendo que a Microsoft deve pagar 28,9 bilhões de dólares a mais em impostos atrasados, fora multas de juros. É uma quantia, assim, muito alta. Nossa, quase 29 bilhões. É muito dinheiro. Demais. E além disso, tem os riscos mais, digamos, usuais.
A concorrência, que é sempre forte, as regulações de privacidade de dados, tipo a GDPR na Europa, e as ameaças de cibersegurança, que nunca somem. Com certeza. É um fator de risco bem considerável esse do IRS para ficar de olho. Sem dúvida. Então, para resumir o cenário, a Microsoft está mostrando um desempenho financeiro bem sólido, né? Claramente impulsionado pela nuvem e, cada vez mais, pela inteligência artificial. Que virou central. Virou central em quase tudo que eles oferecem. E os movimentos estratégicos grandes, como a compra da Activision e a parceria com a OpenAI, continuam moldando o futuro da empresa. Perfeito. E aí, para a gente fechar, fica uma reflexão, né? Juntando tudo isso, com esses investimentos massivos em infraestrutura de IA, que aumentam o CAPEX, e ao mesmo tempo enfrentando riscos grandes como essa disputa bilionária com a IRS, como será que a Microsoft vai equilibrar esse crescimento acelerado com a rentabilidade a longo prazo? Boa pergunta. E mais ainda, né, como que eles vão navegar a complexidade de integrar essas tecnologias tão transformadoras como a IA generativa, garantindo segurança e confiança, num cenário regulatório e competitivo que só fica mais exigente? São os grandes desafios pela frente. Questões que com certeza vão definir os próximos passos dessa gigante da tecnologia.